Boa noite, pessoal. Nós vamos ter agora um tempo aqui. Se você está vindo a primeira vez hoje, apenas para esclarecer, a gente tem um tempo inicial no nosso encontro, onde a gente pode cantar algumas canções de louvor, de adoração a Deus, e a gente tem também um tempo de reflexão na Bíblia. A gente lê um texto da palavra e discute um pouco sobre essa questão. Esse, então, é o nosso tempo. A gente tem conversado, já faz 3 semanas aqui, sobre esse tema que você está vendo ali na tela: Jesus, nada mais, nada menos. Na verdade, a gente tem falado sobre a unicidade de Jesus. E eu queria, antes de poder ler propriamente o texto que nós vamos refletir hoje, esclarecer aqui alguns pontos, algumas questões que talvez tenham ficado em aberto durante os 2 primeiros encontros, porque falar sobre a unicidade de Jesus é dizer que Jesus é o único. É dizer que Jesus não é um entre tantos outros. Não é nem dizer que ele é o maior, é dizer que ele é único. E nós temos falado sobre isso, sobre essa questão de Jesus como o único. E eu reconheço, meus queridos, essa semana eu estive pensando um pouco sobre isso, que essa é uma mensagem muito politicamente incorreta, principalmente vivendo no tempo que a gente vive, na sociedade ocidental que a gente vive, porque essa mensagem pode soar como uma mensagem de intolerância. Afinal, pode parecer que nós estamos sendo intolerantes com aqueles que pensam de forma diferente, dizendo que não, só há Jesus, Jesus é o único caminho e, de alguma maneira, então a gente não aceita nada mais. Pode soar também como uma mensagem arrogante, porque pode parecer que, de alguma maneira, nós nos julgamos ou nos consideramos superiores a todos os outros que pensam de uma forma diferente. E eu tenho refletido sobre isso ao longo dessa semana e queria dar aqui alguns esclarecimentos, antes de mais nada, sobre essa questão, porque é preciso reconhecer que nós vivemos num mundo plural. A gente vive num mundo de muitas religiões, de pessoas diferentes, de crenças diferentes, de convicções diferentes. A gente vive hoje também, nesse mundo plural, numa sociedade em que a gente poderia dizer que afirma muitas coisas, mas que tem muita dificuldade de negar outras coisas. É a sociedade que a gente poderia dizer aqui de sociedade do nada contra. Sabe como é que é o nada contra? Quando você vê alguém diferente e você vai e fala assim: olha, não tenho nada contra. Mas, então, é a sociedade do nada contra. Parece que dizer eu sou contra isso soa como uma coisa extremamente arrogante, porque afinal a gente não pode ser contra nada. Então é a sociedade que a gente vive, gente, é a sociedade do nada contra. É por isso que é tão difícil para essa sociedade colocar a unicidade de Jesus. Na verdade, a gente vive uma época em que a tolerância tem se confundido com a aceitação. Eu tenho aqui um livro muito bacana que eu estou lendo, chamado A Intolerância da Tolerância. E esse livro mostra como que o conceito de tolerância tem mudado ao longo do tempo. E ele coloca aqui um exemplo que eu acho bem interessante, quando ele coloca 2 definições aparentemente iguais, uma do verbo tolerar e a outra do substantivo tolerância, no mesmo dicionário, mas ele percebe uma sutil diferença entre essas duas definições. Ele diz assim: tolerar significa, no dicionário, aceitar a existência de perspectivas diferentes para conhecer o direito das outras pessoas de ter crenças ou práticas diferentes sem tentar reprimi-las. Só que quando a palavra é tolerância,
o significado é aceitação de perspectivas diferentes. A aceitação das perspectivas diferentes dos outros, por exemplo, em questões religiosas ou políticas, e imparcialidade em relação às pessoas que sustentam essas perspectivas. Eu não sei se você percebeu a diferença. Você conseguiu perceber alguma diferença das duas definições? Na primeira definição, ele diz que tolerar é aceitar a existência de perspectivas diferentes. Só que quando ele fala de tolerância, ele fala aceitação de perspectivas diferentes. É diferente de dizer aceitar a existência e o direito dessas perspectivas existirem. A gente está confundindo hoje tolerância com aceitação. Parece que você dizer eu não concordo com isso, a minha convicção não é essa, soa como intolerante. Você perde o direito de discordar, porque tudo é igualmente válido. A gente vive nessa sociedade onde existe um subjetivismo muito grande, onde, por exemplo, alguns filósofos ditos modernos ou pós-modernos, e um deles é o Foucault, que disse que toda afirmação da verdade é uma declaração de poder. Na opinião desse filósofo, todo mundo que diz assim, isso é a verdade, na verdade está querendo manipular o poder. Veja, é essa sociedade subjetiva que nós vivemos, pluralista, onde a gente já não tem mais o direito de discordar. E é engraçado que, por mais que a gente viva nessa sociedade do nada contra, cada vez mais a gente percebe coisas que são de fato contra. Nosso país tem vivido aí nos últimos tempos uma época de efervescência social, manifestações, protestos, uma série de coisas, e eu fico me perguntando o que está por trás disso. Talvez o que esteja por trás disso é a convicção de que tem coisa que está errada, tem coisa que precisa mudar, tem coisa que não está certa. E a gente é capaz de admitir isso no campo da política, no campo do governo, no campo até da educação. A gente diz, tem coisa errada, a gente não concorda com isso, isso é moralmente inaceitável. Mas muitas vezes, quando a gente parte para o âmbito da moral, da espiritualidade, da religião, aí vale aquele dito, que religião, política e futebol não se discute, porque é cada um com a sua opinião. Veja, se nós podemos protestar e dizer que não concordamos com uma série de coisas nesse mundo, por que também nós não podemos ter convicções relacionadas à fé? Nós estamos, então, vivendo hoje imprensados nessa era subjetiva, pluralista, e é muito difícil você falar, nessa época, sobre a unicidade de Jesus. Até porque, meus queridos, a gente precisa reconhecer duas coisas. A primeira é que o nosso passado nos condena. O que eu estou falando? É que, em nome da verdade, a igreja, muitas vezes, cometeu atrocidades terríveis. E por isso, todas as vezes que alguém se levanta e diz, olha, a palavra de Deus diz isso, o clima geral é de desconfiança. Porque a gente tem um passado manchado de sangue. E muitas vezes, na defesa da paz, na defesa do argumento, da mensagem do Evangelho e de Jesus, a gente acaba sendo confrontado com esse passado que nos persegue muitas vezes. A gente precisa reconhecer isso. A gente precisa reconhecer também que nós não temos todas as respostas. Falar de Jesus como o único, falar da unicidade de Jesus, não significa dizer que nós podemos explicar tudo, porque não podemos. A nossa compreensão é limitada. Deus está muito além de toda a nossa capacidade de raciocínio. Ele está além das nossas microverdades. Ele está muito além. A gente nunca vai conseguir efetivamente explicar Deus. Na verdade, a gente precisa ter humildade de reconhecer essas duas coisas. A primeira, que o nosso passado nos condena. A segunda, que a gente não vai ter todas as respostas, embora a gente tenha algumas respostas. Mas nós também precisamos, então, esclarecer, para a gente
poder caminhar para o nosso texto hoje, também duas coisas. Dito isso, tentando contextualizar um pouco essa questão da unicidade dentro dessa sociedade que vive a crise da verdade, onde ninguém mais acredita em verdade absoluta, a gente precisa esclarecer duas coisas. Primeiro, como cristãos, nós não somos melhores ou superiores a ninguém. Não somos superiores aos hindus, não somos superiores aos muçulmanos, não somos superiores aos budistas, não somos superiores. Na verdade, é preciso que a gente entenda que nós não estamos falando aqui, nesse tema, da unicidade do cristianismo, ou mesmo da unicidade da igreja, ou mesmo da unicidade da Libertas. Não. A gente está falando da unicidade de Jesus. Isso é muito diferente, porque as pessoas confundem geralmente uma coisa com a outra. Não há diferença essencial nenhuma. Somos tão pecadores como qualquer outra pessoa. A questão é que nós estamos falando de Jesus, que é único. A comparação não é entre o cristianismo e o budismo, ou entre os protestantes e os católicos. Não, a questão não é essa, a diferença não é essa. A diferença é Jesus. Nós estamos falando da unicidade de Jesus. Por isso, se soa a você, de alguma maneira, arrogância, falar de Jesus como único, eu queria que você entendesse que nós não nos sentimos superiores por isso. Não somos. Não apenas não nos sentimos, como de fato não somos. E, em segundo lugar, gente, é preciso esclarecer também que o Evangelho de Jesus, ele confronta a cultura e as estruturas de pensamento. O Evangelho, ele não diz simplesmente o que a gente quer ouvir. Você sabe que o verdadeiro amigo não é aquele que fala o que você quer ouvir. Já imaginou você ter um amigo que toda vez que você está com um problema, ele vai lá e vai só falar o que você quer ouvir? Mas ele nunca te diz o que tem que ser dito. Ele nunca faz as perguntas difíceis. E a questão, gente, é que quando Jesus vem e a gente lê a história de Jesus nos evangelhos, muitas vezes sim, Jesus chegou e acolheu, e abraçou, e tocou, mas muitas vezes também Jesus confrontou. Alguém já disse que o evangelho, ele sempre vai produzir dois efeitos. Ele vai consolar os abatidos e ele vai abater os consolados. Então ele vai, de alguma maneira, trazer conforto para quem está perturbado e ele vai trazer perturbação para quem está tranquilo. O Evangelho tem esse segundo lado. Jesus foi aquele que disse uma coisa que às vezes a gente nem imagina que ele disse, mas nos Evangelhos a gente pode ler, quando ele falou: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Por quê? Porque uma decisão por Cristo implica numa série de mudanças na nossa vida. Mudam os valores, mudam as nossas convicções, muda a nossa moral. O Evangelho muda a gente. O problema é que muitas vezes a gente quer ler o Evangelho por exemplo, como quem vai no cinema, por puro entretenimento. Mas a verdade, gente, é que se a gente for levar a sério o Evangelho, se a gente for levar a sério a palavra de Jesus, que a gente vai perceber que isso vai mexer com a gente, isso vai mudar a gente, isso vai trazer transformação. Quando dizemos sim ao Evangelho, a gente precisa entender que isso também significa dizer não a outras coisas. Nessa sociedade do nada contra, é preciso a gente reafirmar a verdade do Evangelho, que vai dizer o seguinte: olha, se for dizer sim ao Evangelho, não tem mais essa de ficar falando toda hora nada contra. Não, temos contra sim. Porque não dá para você abraçar o Evangelho e continuar do mesmo jeito. Não dá para abraçar o Evangelho e achar que o Evangelho é como um time de futebol ou como a escolha de uma casa. Não, o Evangelho muda completamente a nossa estrutura. E é nesse sentido que nós estamos falando de Jesus, da unicidade de Jesus. Então, queria colocar esses dois esclarecimentos aqui. Primeiro, que nós não somos melhores ou superiores. E segundo,
que a gente acredita que o Evangelho muda sim, ele confronta muitas vezes. E nós, gente, todos nós, precisamos ser confrontados. Todos nós precisamos. Você já imaginou se você fizesse tudo aquilo que você quer fazer? Eu já dei um exemplo aqui, porque esse talvez seja o meu problema e o de alguns outros amigos aqui. O Rogério confessou ontem esse pecado também, né, Rogério? Aqui na nossa reunião de casais, mas você já me pergunte, se eu comer tudo aquilo que eu quero comer, aonde que eu vou parar? Se pergunte, se você fizer tudo aquilo que você quer fazer, aonde você vai parar? Acho que foi o Oscar Wilde que disse o seguinte, que há duas tragédias na vida. Uma é não conseguir o que a gente quer, e a outra é conseguir. Porque, de fato, o nosso coração, gente, é enganoso. O nosso coração é torto. E aí a gente precisa que o Evangelho, que a Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia, gente, como ela diz, que é um espelho. O espelho não mente. Não tem só na Branca de Neve que o espelho diz o que você quer ouvir. Porque na vida real, se você está com celulite, o espelho vai dizer. Se está com espinha, ele vai dizer. Se aparecer o cabelo branco, ele vai dizer. Se está com um pneuzinho, ele vai mostrar. Porque ele diz. A Bíblia, gente, é um espelho. Ela é um espelho para... Se alguém lê a Bíblia querendo achar simplesmente o que você quer nela, não é a Bíblia que você está lendo. A Bíblia, ela vai confrontar mesmo. Então eu entendo, reconheço que essa mensagem, essa série, ela está confrontando algumas coisas. Ela está confrontando algumas convicções do nosso tempo. Mas tenha paciência, deixa isso sedimentar no seu coração. E você vai perceber que essa mudança é para melhor, não é para pior. Dito isso, a gente vai voltar ao nosso texto. Temos estudado a carta aos Colossenses pela primeira vez aqui na Libertas. Há 3 domingos que eu estou pregando num texto só, porque não deu tempo. Então, esse texto de Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 23, esse é o texto que nós temos falado sobre ele já há 3 semanas. E apenas para você se situar, esse texto fala da pessoa de Jesus e fala da obra de Jesus. Ou seja, fala do que Jesus é e fala do que Jesus fez. Então, a gente conversou sobre essas duas dimensões da pessoa de Jesus, o que ele é e o que ele fez. Já falamos sobre o que ele é nesse texto. Já falamos também que a obra de Jesus, no texto que Paulo escreveu aos Colossenses, tem duas formas, tem duas metáforas para ser entendida. Ele usa a metáfora do resgate e usa a metáfora da reconciliação. O que Jesus fez? Resgate e reconciliação. Domingo passado nós falamos sobre o resgate, lendo esse texto, que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Falamos sobre essa operação de resgate de Cristo. E hoje a gente vai falar da imagem da reconciliação. Queria ler então a parte do texto que fala sobre a questão da reconciliação, especificamente os versículos 19 a 23, que diz o seguinte. A gente tem algumas Bíblias aí, tá? Se você quiser, é só fazer um sinalzinho que o Fábio pode entregar. Pois foi do agrado de Deus que nele, falando de Cristo, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei
ministro. O que nós temos aqui é a imagem da reconciliação. Ele diz que foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele, de Cristo, reconciliasse consigo todas as coisas. Depois ele fala, estabelecendo a paz. A imagem da reconciliação, gente, na verdade, traz a ideia de restaurar um relacionamento quebrado. Traz a ideia de renovar uma amizade. A convicção que Paulo tem ao escrever isso, e não apenas nessa carta, mas em outras, essa imagem aparece também, é de que existe um problema. E o problema é que existe uma inimizade, existe uma separação, existe uma alienação. Homem e Deus estão em crise de relacionamento. E aí é preciso que haja uma reconciliação. Esse, gente, é o conceito que sustenta todo e qualquer pensamento religioso. Você sabe que a palavra religião é originária lá daquela palavra religare, que quer dizer religar, reconectar. A ideia da religião surge justamente porque existe na mente humana uma percepção de que as coisas não vão bem com o Criador, que esse relacionamento está em crise e que é necessário uma reconciliação. E o apóstolo Paulo está falando sobre essa reconciliação, sobre essa imagem da reconciliação aqui nesse texto. É preciso reconciliar as duas partes. Nesse texto ele faz 3 perguntas, ou melhor, ele responde 3 perguntas. A primeira é quem, a segunda como e a terceira para quê. Quem é o agente da reconciliação? Quem promove essa reconciliação? Isso é muito importante. Segundo, como essa reconciliação ocorre? E terceiro, qual é o objetivo dessa reconciliação? O que se espera a partir dessa reconciliação? Então esse é o nosso mapa de voo aqui hoje. Nós vamos caminhar com o texto respondendo essas 3 perguntas. Vamos na primeira então, quem? Por que essa pergunta é tão importante? Porque olha só, o texto diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, veja a ideia da separação, da alienação, e na mente de vocês eram inimigos. E veja, inimigos por causa de quê? Por causa do mau procedimento, obrigado, Rogério, de vocês. O que nós estamos constatando aqui? É que essa inimizade, esse fosso, existe por causa de Deus? Existe por causa de quem? Do homem. É o homem que provoca essa alienação. É o homem que foge de Deus, não é Deus que foge do homem. Existe na compreensão bíblica muito claramente essa percepção de que é o homem, que é o ser humano que criou essa inimizade. Essa separação é por causa do mau procedimento de vocês, nosso. E o texto diz também, mas agora ele, falando de Deus, os reconciliou. Ou seja, é Deus que promoveu a reconciliação. Isso, gente, parece uma coisa simples, mas é muito cheio de significado. A gente entender que Deus é o agente da reconciliação, gente, é algo que deve trazer muita luz e muita sabedoria para a nossa vida diária. Essa percepção não é só aqui não. Olha só, o John Stott, que é um estudioso da Bíblia, já morreu, velhinho, disse o seguinte: sempre que o verbo reconciliar ocorre no Novo Testamento, Deus é o seu sujeito. Ele é que nos reconciliou consigo. Ou, se o verbo estiver na passiva, nós o somos. Ou seja, nós fomos reconciliados com ele. Deus jamais é o objeto do verbo.
Sempre que fala assim, usa o verbo reconciliar, ele diz assim, se for na voz ativa, reconciliou, ele fala, foi Deus. Na passiva, fomos nós. Nós fomos reconciliados porque Deus nos reconciliou. Agora, isso é interessante, porque, na verdade, quem que criou o problema? Fomos nós ou foi ele? Agora, para pensar uma coisa. Você tem a sua rede de relacionamentos. Imagina que, de alguma maneira, houve uma crise num relacionamento que você tem. Ou com seu marido, ou com a esposa, ou com o filho, ou com o chefe, ou com o vizinho, o síndico do prédio, sei lá. E aí, vamos imaginar o seguinte. A ofensa veio do lado de lá. Foi uma traição, foi uma resposta ríspida, dura, foi alguma coisa que você não gostou, que veio do lado de lá. Qual vai ser a sua atitude? Você vai até a pessoa para tentar se reconciliar com ela, ou você vai dizer assim, tudo bem, poxa, se o cara pisou na bola, é ele que vem a mim. Se você for muito espiritual, você vai dizer assim, eu até perdoo, não tem problema nenhum, mas ele vai ter que vir tomar iniciativa. Agora aqui, gente, acontece uma coisa interessante. A parte ofendida é que procura a parte ofensora em busca de reconciliação. O que isso mostra para você sobre o caráter de Deus? De um Deus que, ofendido, e veja, nós não estamos falando de uma ofensa entre iguais. Nós estamos falando da ofensa daquele que deu tudo. O ar que você respira, que te criou, que te deu o espírito, que te fez gente. E de repente o pecado é virar as costas para. E Deus, mesmo tendo sido ofendido dessa maneira, é aquele que resolve. Eu vou lá procurar e vou tomar a iniciativa da reconciliação. E parece que esse é o paradigma. Parece que esse é o paradigma da Bíblia, porque quando Jesus fala das ofensas, dos pecados, ele vai dizer assim, se o teu irmão pecar contra você, espere ele vir te pedir perdão. Não, está errado. Mateus capítulo 18. Sabe como é que está escrito lá? Se o teu irmão pecar contra você, vá até ele. E não vá para cobrar, vá para se reconciliar. É duro isso, não é? A gente ser agredido e ainda assim a gente ter que se humilhar e procurar. Existe um livro muito bacana chamado Deus Humilhado. E ele é parte justamente desse conceito de que a reconciliação, gente, começa com a humilhação de Deus. E aqui a gente já começa a perceber uma diferença brutal entre o Deus revelado no Novo Testamento e tudo mais que você conhece sobre religião. Porque as divindades antigas e modernas, elas não perdoam tão facilmente. São divindades que cobram muito caro. Mas o Deus bíblico, o Deus que é o Pai de Jesus, é aquele que vem ao encontro do ofensor, que busca a reconciliação. Se fosse apenas isso, já a gente teria a unicidade de Jesus aqui. A unicidade desse Deus, que é diferente de tudo mais, que é único nesse sentido. É por isso que é tão importante a gente responder essa primeira pergunta. Quem reconcilia? Quem reconcilia é Deus. Você não pode fazer absolutamente nada para que Deus se reconcilie com você. É Ele que toma a iniciativa. Segunda pergunta, e a gente vai tentar construir aqui o argumento. Como? Como que essa reconciliação é realizada? O texto já disse que nós criamos o problema, mas Deus nos reconciliou. E como que Ele fez isso? O texto também diz, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Logo acima, o texto também diz que Ele fez a paz. Aqui diz no versículo, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas,
e estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ele promove a paz, Deus promove a reconciliação através do seu Filho e especificamente através da morte do seu Filho Jesus. E é visto aqui não como um espírito inanimado, ele fala pelo corpo físico, pelo sofrimento real de Jesus na cruz mediante a sua morte. Vamos tentar entender isso. Isso é algo muito difícil, existe muito mistério aqui, mas existe também o coração do Evangelho. Tanto é assim que logo no final, Paulo vai dizer, ele termina esse texto falando, esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Porque isso aqui é o Evangelho. É isso aqui que é o Evangelho. E para talvez ilustrar para você, eu quero contar uma história. Quero contar uma história real relacionada a esse casal que você está vendo ali. O nome dele é Don Richardson. E a sua esposa, Carol. Sua esposa morreu alguns anos atrás, ele ainda vivo. Esse sujeito escreveu esse livro chamado O Totem da Paz. Eu não sei quantos aqui já leram, talvez você já tenha ouvido falar dessa história. Mas, gente, não tem uma história mais bela e mais emblemática para falar sobre paz e sobre reconciliação do que essa aqui. Deixa eu contar a história desse sujeito rapidamente para você. 1962, um pouquinho antes, finalzinho da década de 50, esse casal estudava no Instituto Missionário, Instituto Bíblico, no Canadá. E eles ouviram falar da realidade de uma tribo absolutamente selvagem, intocada, uma tribo de canibais que vivia lá na Nova Guiné. São os Sauis. E eles se sentiram profundamente impelidos a ir até esse lugar para viver entre eles, para estudar esse povo e para compartilhar do amor de Deus com essas pessoas. Eles então se prepararam, em 1962 eles chegaram na tribo Saui. Era um povo de aproximadamente 3, 4 mil pessoas que se organizava em tribos, em aldeias, assim, até distantes umas das outras. Ele chegou lá, essa aldeia nunca tinha tido um contato muito permanente com um homem branco. E esse cara chega com a esposa e com um filhinho de 1 ano e meio nesse lugar absolutamente inóspito, no meio da selva, na Nova Guiné, lá pertinho da Austrália, na Indonésia. Pois bem, ele começou a conhecer esse povo, o povo tratou ele, a sua esposa e o seu filho como deuses, porque ele levou ali algumas coisas absolutamente inéditas para esse povo, remédios, a esposa era enfermeira e outras coisas mais. Fato é que o povo via neles dois deuses. Só que esse povo, gente, era um povo extremamente violento. É um povo que cultuava a vingança. Para você ter uma ideia, eles eram colecionadores de cabeça, de crânios. Então eles, quando havia uma inimizade, quando havia uma ofensa, eles tinham o costume de resolver tudo na base da violência. Matavam e comiam o sujeito, o agressor. Isso era muito comum naquela cultura canibal lá dos Sauis. E esse Don Richardson, passou um tempo, ele queria entender melhor a cultura deles. Ele começou a perceber que não apenas era uma cultura da vingança, mas era uma cultura da vingança com requinte de crueldade. Porque as histórias épicas dos heróis daquele povo, que contava-se de pai para filho, era de pessoas que, diante da ofensa de um nativo rival, eles então chamavam o nativo rival para uma reconciliação e faziam as pazes e começavam a viver bem juntos. Aquele sujeito então ele quase fazia parte da família, e passados vários meses e até anos, quando aquele sujeito já era íntimo como um membro da família, eles então faziam uma refeição maravilhosa assim para comemorar, celebrar a amizade deles, e aí eles se levantavam e matavam aquele sujeito. Era a vingança através de uma traição.
aquele que conseguisse fazer a traição mais elaborada, era o grande herói daquela tribo. E aí o Dom Richardson, depois de conhecer o povo, aprender a língua, começou a falar sobre Jesus. E quando ele estava falando sobre a paixão de Cristo, na hora que ele falou da traição de Jesus, o pessoal começou a rir. Começou a rir na cara dele, e ele não estava entendendo. E aquilo tudo, gente, era porque para os Sauis, o grande herói da paixão era quem? Judas. Traidor. Porque para eles, o traidor era o herói. Na cultura deles, eles entendiam isso. E aí o Dom Richardson entrou numa crise profunda. Como eu vou falar do amor de Deus se esses caras acham que Judas é o herói? Como é que eu vou fazer esse negócio? E eles então entrou num período de muita depressão, de muita oração. Uma guerra acabou alguns meses depois explodindo lá entre duas aldeias que estavam tentando se aproximar dele. Começou a morrer gente. O Dom Richardson não teve outra escolha. Ele falou: olha, eu não tenho outra escolha, eu vou ter que ir embora. Eu não posso mais ficar aqui, porque a minha presença aqui trouxe muita confusão no meio de vocês. Vocês estão brigando entre si, vão se matar, e eu vou embora antes que aconteça um desastre maior aqui na aldeia. E eles então, implorando de joelhos para o Dom Richardson e a sua esposa, seu filho, não irem embora, porque eles viam neles uma divindade. E eles estão: não, você não pode ir embora, você não pode ir embora, você tem que ficar com a gente. E ele: não, eu não vou ficar, eu vou embora, porque vocês não entenderam nada e vocês estão se matando. Daqui a pouco vai acabar tudo aqui num mar de sangue. E eles então falam: não, nós vamos fazer as pazes. Nós vamos promover a reconciliação das duas aldeias que estão em guerra. E aí, gente, aconteceu algo que é, na verdade, o X do livro. Quando as duas aldeias se juntam, os guerreiros de um lado, os guerreiros da outra aldeia do outro lado, eles então olham um para o outro, e o Dom Richardson observando tudo isso, e vem o guerreiro mais forte de uma aldeia com um bebezinho na mão, que era o seu filho. E o cuidado, o apego que eles tinham aos filhos era algo muito forte. Ele vem com seu filho, o outro guerreiro mais forte da outra aldeia vem também com o filho nos braços, e eles chegam ali, e um dá o seu filho para o outro. Um guerreiro dá o seu filho para o outro guerreiro, e o outro guerreiro dá o seu filho para o outro. Eles trocam os filhos. E aquilo ali, gente, na cultura deles, era o símbolo da paz. Eles diziam: enquanto viver essa criança, chamada criança da paz, haverá paz entre nós. E cada um deverá cuidar dessa criança como quem cuida do próprio filho. A paz, então, se estabelece de forma definitiva no momento em que o líder da aldeia entrega o próprio filho dele como símbolo da paz, para selar a paz com a outra aldeia. O Dom Richardson, naquela hora, ele fala: Senhor, é isso. Aí está o link, aí está a ponte, o que eu precisava. E ele então, naquele momento em que eles estão celebrando, e a aldeia está ali, festiva, todo mundo se abraçando, ele junta o povo e ele vai falar: olha, eu quero falar com vocês porque vocês não entenderam a mensagem que eu trouxe sobre Deus. Eu quero dizer que Jesus é a criança da paz, que Deus deu o seu Filho justamente para fazer a paz entre vocês e Ele, para que vocês pudessem viver em comunhão com Ele. Ele deu o seu Filho para isso. E veja, o ato de dar o Filho, gente, significa: Senhor, eu estou dando o que é mais precioso para mim, o que é mais importante para mim, o que é mais valioso, eu estou dando para você como prova da minha reconciliação, como prova de que eu não sou um inimigo, como prova de que a gente pode viver em comunhão. Gente, é nesse momento então que a paz se estabelece. Ali há um movimento. Pela primeira vez aquela aldeia, aqueles índios entendem o Evangelho. E há uma conversão em massa daquele grupo.
muitas pessoas entregam o seu coração a Jesus e a realidade daquele povo começa a mudar. E é muito interessante que agora, eu vi essa semana um vídeo espetacular, 50 anos depois, isso foi em 2012, Don Richardson, junto com seus 3 filhos já adultos, grandes, um é aquele pequenininho de 1 ano e meio que foi para a aldeia com ele, e outros 2 que nasceram lá, fizeram uma viagem, voltaram até a Nova Guiné e desceram ali para ver em que pé que estava a situação. A mãe já morreu agora poucos anos atrás, mas foram os 4, o pai e os 3 filhos. E, gente, o vídeo é emocionante, porque 50 anos depois, aquele povo já não tem mais aquela cultura da violência, da vingança, aquilo ficou para trás, é um povo unido, o povo cresceu, e mais, o povo vive em paz. E quase a totalidade daqueles índios, ainda são índios hoje nativos ali, vivem com Jesus como seu Salvador. Quase todos eles. São poucos aqueles ainda que não reconhecem Jesus, ainda hoje. Então, gente, essa história do Totem da Paz é maravilhosa, porque ela ajuda a gente a entender o que Paulo está falando, que Jesus estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Isso é muito importante, gente, porque, veja só, há alguns caminhos para estabelecer a paz. Hoje, especificamente hoje, nós vimos um exemplo muito claro de um desses caminhos aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Você viu? Se não viu, você vai ver amanhã na manchete de todos os jornais a ocupação da Maré. Qual é o objetivo daquela ocupação? Precisamos fazer a paz. Só que é uma paz que entra com tanque de guerra. E esse é um caminho de paz que é o caminho geralmente usado pelos homens. A gente acha que pode construir a paz com tanque de guerra. É verdade que em algumas situações extremas isso é realmente necessário. No entanto, a paz genuína, verdadeira e duradoura, a reconciliação que não deixa marcas e cicatrizes, é aquela que é feita não com ato de guerra, mas com ato de entrega. Existe um preço a se pagar pela paz. E normalmente, quando a gente tem uma situação de crise, a gente não quer pagar esse preço. A gente quer sempre que o outro recue. É a Guerra Fria. Eu desmonto um míssil se você desmontar o seu. Aí o outro vai chegar e vai dizer, eu desmonto o meu se você desmontar o seu. E aí a gente nunca faz a paz. O casal nunca se reconcilia, porque está cada um querendo que o outro mude primeiro. Gente, o que nós temos aqui, gente, é o caminho da paz verdadeira. É o caminho daquele que toma a iniciativa e diz, olha, eu vou entregar o meu filho para vocês. Eu vou dar o que eu tenho de mais valioso. Eu vou pagar o preço por essa paz. Deus pagou um preço altíssimo para fazer paz com a gente, para criar condições de nós coexistirmos em comunhão. Ele estabeleceu a paz, e isso foi paz pelo seu sangue, não foi pelo sangue do outro. Sabe o que acontece? Na época de Jesus havia a Pax Romana, que é mais ou menos igual à Pax da Maré. É a paz da conquista, a paz que se impõe. Dentro das fronteiras do império havia paz, mas essa paz era conquistada na base da força. E sabe o que acontece? Jesus mostra que o sangue derramado não é o do outro, é o de si próprio. Para fazer a paz, a gente precisa estar disposto a derramar o próprio sangue, a ceder, a se humilhar. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo a segunda carta aos Coríntios. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Quem foi esse? Cristo. Para que nos tornássemos justiça de Deus. Isso aqui, gente, é talvez um dos versículos mais importantes da Bíblia, para a gente entender aquilo que na teologia é chamado de a grande troca. Ele assumiu o nosso lugar para que a gente pudesse assumir o dele.
Veja como Martinho Lutero, grande reformador do século XVI, falou sobre esse versículo. Isso aqui é um texto em que ele faz uma recomendação a um monge novato que estava vivendo em crise por causa dos seus pecados. Olha o que Lutero disse a ele: aprenda a conhecer a Cristo e Ele crucificado. Aprenda a cantar a Ele e dizer: Senhor Jesus, Tu és a minha justiça e eu o teu pecado. Levaste sobre ti o que era meu, mas depuseste sobre mim o que era teu. Tu te tornaste o que não eras, para que eu pudesse me tornar o que eu não era. Isso, gente, é o que Paulo disse escrevendo aos Coríntios. É a paz, é a reconciliação, é a grande troca. Essa é a raiz, é o como Deus fez isso. Deus cria paz, mas não é simplesmente quando Ele é visto como um grande guarda de trânsito, o tempo inteiro com um chicote na mão, querendo nos punir. Não. É verdade que Deus disciplina. No entanto, a intenção, o coração, aquilo que Deus quer, o objetivo, é uma operação de reconciliação. Ele está nos chamando para Ele. E para quê? Para quê, gente? A terceira e última pergunta para a gente concluir. O texto diz que Ele fez isso para apresentá-los diante dEle santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Afinal, o que é que estava causando a distância? Os nossos pecados. E Deus, então, entrega o próprio Filho, coloca sobre o seu próprio Filho uma culpa que era nossa, para que a gente possa, então, se apresentar diante dele de maneira limpa, sem culpa. E sabe o que é legal aqui nessa história? É a ordem que as coisas acontecem. O que ele fez primeiro? Aliás, o que vem primeiro? A reconciliação ou a santificação? O que ele faz primeiro? Quero mostrar essa frase para você, pensa bem nisso. Não fomos reconciliados porque nos tornamos santos, mas nos tornamos santos porque fomos reconciliados. Primeiro Ele nos aceita do jeito que nós somos, com os nossos pecados. E aí então Ele espera que nós nos apresentemos, uma vez que Ele nos purificou. Ele espera que a gente se apresente diante dEle santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Primeiro Deus nos aceita e então Ele nos transforma. Sabe por que isso é tão importante? Porque muitas vezes a gente espera, a gente imagina que a gente precisa se acertar primeiro, a gente precisa se organizar primeiro, a gente precisa se purificar primeiro, a gente precisa se aperfeiçoar, a gente precisa evoluir. Então, na verdade, Deus vai me aceitar quando eu evoluir. Esse é o caminho da purificação. Não! O que Paulo está dizendo aqui, o que é um ensinamento do Novo Testamento, é que primeiro Ele nos aceita de maneira incondicional. E aí então, Ele vem ao nosso encontro, Ele vai nos transformando. Muitas pessoas chegam aqui, muitas vezes as pessoas perguntam, de repente a pessoa, ela some. Aí eu ligo, mando um e-mail e tal, mas eu estou passando muitos problemas, eu estou precisando acertar umas coisas na minha vida para poder, eu não me sinto digno. Quem é que se sente? Eu digo para ele, eu também não. Você acha que eu me sinto digno de estar aqui agora? Meu medo é que caia um raio aqui, me fulmine aqui nesse lugar. Essa é a realidade. Nenhum de nós é digno. Nenhum de nós fez absolutamente nada suficiente para poder ser reconciliado, mas é o que Ele fez. A verdade aqui, gente, é que Ele nos reconcilia primeiro, e só então Ele abre um caminho para a gente viver em santidade. Não queira ser bom para que Deus te aceite. Olha só, o texto continua, e aqui surge uma polêmica enorme. Rogério, falei com você no ano passado sobre isso. Olha aí. Porque ele diz, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Só que ele fala, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. A pergunta então é, depende de nós ou depende dele? É Ele que faz ou é a gente que faz?
Vamos tentar colocar uma frase aqui que talvez ilustre. Não podemos fazer nada para que Deus nos aceite, é o que a gente viu. Mas devemos fazer tudo, porque Ele nos aceitou. A graça da reconciliação não exclui o esforço pela santificação. A verdade é a seguinte: se você quer ser aceito por Deus, não adianta você tentar ser bom. Não adianta você tentar ser a melhor pessoa possível. Porque tudo que você fizer para Deus ainda não vai ser suficientemente bom para pagar pelo débito que você tem em relação a Ele. Não tente comprar o perdão de Deus. O grande problema de muitas igrejas hoje é que elas vendem a bênção de Deus. Elas acham que se você der R$50, Deus vai te perdoar. É mais ou menos o que Lutero combateu na época da Reforma Protestante com o problema das indulgências. Quando o Papa queria construir a Catedral de São Pedro e sem dinheiro, criou um mecanismo para fazer dinheiro. Qual foi o mecanismo? Vamos vender o perdão de Deus. E hoje em dia tem muita gente querendo construir catedral vendendo o perdão de Deus. Mas não é isso. O princípio por trás do perdão e da aceitação de Deus é que Ele vem ao nosso encontro, e Paulo vai dizer isso escrevendo aos Romanos. Ele morre em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. Sabe qual é a sua contribuição para que Deus te aceite? Imagine que estamos diante de uma mesa de negociação para reconciliar. Deus entra com uma parte, você entra com a outra. Sabe o que Deus entra? Com seu filho, Jesus. E sabe com o que você entra? Com o seu pecado. O que você tem para dar para Deus é o seu pecado. E se você se recusa a admitir que você é pecador, então essa reconciliação não vai acontecer nunca. Porque o que você tem para dar para Deus é o seu pecado. É isso que você tem para oferecer a Deus. E o que Deus tem para dar para você é limpar o seu coração através daquilo que Jesus fez. Ele assume a sua culpa. Agora, se você quer assumir a própria culpa, e aí é um problema sério, porque a gente vive numa sociedade que diz para a gente o tempo todo que a pior coisa que pode acontecer com a gente é a gente ter que depender de alguém. Já teve que depender de alguém? Isso é uma experiência legal ou ruim? Você ter que ficar na mão de alguém é muito ruim, não é? A nossa sociedade diz isso por causa do nosso orgulho. Mas em relação a Deus não há o que fazer a não ser a gente ficar na mão dele. Porque o que a gente tem é o nosso pecado. E o que ele tem é o seu filho. E aí então ele vem ao nosso encontro. A gente não pode fazer nada para que Deus nos aceite. Mas ele nos aceita. Agora, uma vez que ele nos aceita, será que nós não devemos entregar a ele tudo? Um exemplo que eu costumo dizer é o seguinte: imagine que você tem um filho pequeno de 1 ano ou de 2, e você tem um amigo e você, de repente, tem uma dívida, você se enrola todinho, e você tem uma dívida de 5 milhões de reais. E você fala, não, deixa eu pagar. Aí chega um amigo seu, que é muito amigo seu, vê que você não vai ter como pagar isso. Aí ele chega para você e fala, meu irmão, faz o seguinte, deixa eu pagar a sua dívida. O seu amigo chega lá e paga 5 milhões para você. Teu nome está limpo. Sua reação, caramba, isso é mais do que um amigo, mais do que um pai. Aí esse amigo chega para você e fala assim, faz o seguinte, eu estou com a minha filhinha de 1 ano, de 2 anos, queria dar um pulinho no cinema hoje com a minha esposa, será que dá para você ficar com a sua filha, com a minha filha hoje lá na tua casa? Aí você vai dizer para esse cara que te perdoou de 5 milhões o seguinte, pô, cara, aí, não sei se vai dar não, porque eu estou com um problema, hoje eu tenho um compromisso lá, minha mãe pediu para eu fazer um trabalho lá para ela, eu tenho uma atividade para fazer. Será que você vai ter coragem de dizer que você não vai ficar com o filho numa noite para cuidar de uma criança, porque você tem algum outro compromisso do cara que te perdoou 5 milhões de reais, que pagou a sua dívida? Alguém teria coragem de fazer isso aqui? Ninguém. Porque existe não mais uma dívida real, mas existe uma dívida moral. E é por isso, gente, que aí entram então as leis de Deus. Entra aquilo que Deus deixa para a gente, como a gente viver. A lei de Deus na Bíblia, incluindo os 10 mandamentos, não é uma condição para você entrar no céu ou para você se reconciliar com Deus. Mas é uma consequência.
Deus só dá as suas leis ao seu povo depois que tira o povo do Egito. Ele não diz assim para o povo que está no Egito: olha, cumpra aí os 10 mandamentos. Se vocês conseguirem ficar 50 anos cumprindo os 10 mandamentos, eu tiro vocês do Egito. Não. O que Deus faz? Ele tira o povo do Egito com mão poderosa, bota aqui e fala: ó, agora que eu fiz isso por vocês, vai lá e cumpra as minhas leis. E aí a reação daquele que foi reconciliado com Deus é de prazer nisso. Estava conversando aqui com o Rodrigo. O Rodrigo está aí hoje? Não. A Rosa está aí, né? Cadê a Rosa? A Rosa ali. Rose, Rodrigo estava me contando da oração que a Marina fez. Marina, de quantos anos ela tem? 5 aninhos. Chegou em casa e foi orar: papai do céu, muito obrigado, papai, pelas suas regras. Como eu amo as suas regras, papai do céu, elas são tão boas. Foi isso. Veja o que acontece com alguém que vê Deus como pai. A regra de Deus não é para reprimir, para oprimir, mas a regra de Deus é para a gente viver bem. Até uma criança pode amar as regras. E nós também podemos amá-las. E aí então é que entra. A gente, uma vez que Ele nos reconciliou, nós vamos nos apresentando diante dEle. Agora, gente, até isso é complicado. Sabe por causa de quê? Porque a gente é fraco. A gente é pecador. E aí, sabe o que a Bíblia nos diz? Olha só, eu quero colocar 2 textos e a gente termina. Só ler esses 2 textos. Olha o que Paulo vai dizer aos Filipenses: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Veja, aqui ele fala as 2 coisas. Vão lá. É o desde que vocês permaneçam fiéis ao Evangelho de Cristo. É a necessidade da nossa parte, a responsabilidade de permanecer ali, confiando em Cristo, no sacrifício de Cristo. Só que ele vai dizer o seguinte: é Deus quem faz isso. Ele começou a obra, Ele vai terminar. É Ele que trabalha em você para mudar o seu querer, para te dar forças para você realizar. Veja, alguns dizem: salvação é obra de Deus, santificação é obra do homem. O que o Evangelho vai dizer para a gente é que Deus salva, e Deus santifica, e Deus transforma. Deus é o agente. A gente participa sim. É verdade que na santificação nós participamos, ao contrário do que acontece na salvação. Deus nos reconcilia sem nada da nossa parte, mas Ele espera que a gente cresça. E aí, olha o outro texto, o segundo texto. Olha que Judas, não o Judas que traiu Jesus, o outro Judas, que está na Bíblia, penúltimo livro da Bíblia, diz: olha como ele termina a sua carta: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja a glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. A oração é uma oração de adoração àquele, gente, que é capaz e poderoso de impedir a gente de cair. E olha que a linguagem é a mesma. Lá no texto de Colossenses ele fala: para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E aqui ele fala: poderoso para impedi-los de cair, para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ou seja, se nós vamos ler a Bíblia como um todo, de maneira séria, nós vamos entender que a salvação, a reconciliação, essa apresentação diante de Deus naquele dia do juízo, não está relacionada, gente, com necessariamente as nossas boas obras, aquilo que nós fazemos de bom. Naquele dia, a gente vai chegar diante de Deus, e Deus vai chegar e vai fazer apenas uma pergunta. A pergunta de Deus é: com quem que você está? Se você disser: eu estou sozinho, eu me garanto,
paguei, sofri, bati cabeça e estou aqui hoje. Pode bater. Precisa ficar quanto tempo no purgatório? Precisa reencarnar quantas vidas? Para eu me purificar, para eu poder estar aqui, gozar da sua presença permanente. E Deus vai dizer: não é por aí, você não entendeu. Você não precisa pagar, porque o meu filho já pagou. É por isso que a pergunta é: com quem você está? Você está sozinho? Ou você está com o filho? Também não adianta nada você falar: não, eu estou com Buda. Tudo bem, o que Buda fez por você? Ele te deu uma série de instruções, mas depende de você cumprir ou não. Ah, eu estou com o Santo Agostinho, me deu muito conhecimento, mas ele não morreu por você. A pergunta é: com quem você está? Você está sozinho? Está com algum santo? Está com algum líder religioso? Está com um pastor tal? Está com um pastor lá da televisão que eu dei a oferta de R$900, ou de 1.000, ou de sei lá quanto? É com quem que você está? Eu termino com a história de um cara que tinha uma grande coleção. Eu quero concluir com essa imagem. Ele tinha uma grande coleção de quadros, de pinturas, assim, extremamente famosas. Esse cara era milionário. A casa dele era um museu. E aí ele chegou um dia, ficou muito doente e ele morreu. E aí ele deixou um testamento. E naquele testamento ele tinha instruções para o leilão das suas obras, das suas pinturas. E ele tinha uma pintura que era muito bacana, que era a pintura que o filho dele, na verdade, um filho muito querido que ele tinha, que tinha ficado doente, tinha morrido anos antes, tinha feito uma pintura. E ele colocou o nome dessa pintura de O Filho. Era uma pintura de uma criança. Não se comparava aos grandes mestres, aos desenhistas lá, os pintores absolutamente fantásticos que ele tinha lá, os quadros. E ali então foi feito o leilão, e aí juntou ali, veio gente do mundo inteiro, colecionadores, museus, curadores, para aquele leilão, para tentar pegar as obras de arte daquele velho que morreu. E aí o cara do leilão falou: olha, a primeira obra pelo testamento que nós vamos leiloar aqui hoje vai ser O Filho. Aí ele mostrou lá, quadrinho, desenhozinho do filho, pequenininho. Aí o pessoal olhou, deu uma risada, né? Vai logo, vamos liberar logo isso para ir no que interessa. A gente quer o Van Gogh e outros tais que ele tinha lá. Só que ali naquele leilão estava o mordomo, o antigo mordomo da casa, que por anos tinha servido a família, que amava aquele filho. E ele falou: olha, ele não tinha dinheiro, e ele falou: eu quero esse quadro. Quanto é? Era R$50, R$100, o quadro O Filho. E aquele cara então fez o lance lá, né? Botou lá 50, 60, sei lá, botou um valor irrisório. O cara falou: dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém levantou, ninguém deu nenhum outro lance. Ele falou: está vendido o filho. Foi lá, o cara pegou o filho, ficou com ele com muita alegria. Poxa, que legal que eu consegui pegar esse quadro que vai ser a minha memória do filho do meu senhor. Naquele momento, o cara que estava fazendo o leilão, o leiloeiro, chegou e falou assim: ó, leilão acabou, pode todo mundo para casa, já está tudo resolvido. A pessoa: não estou entendendo nada. Não, pela regra que ele deixou no testamento, quem comprasse o filho ficava com a coleção toda. Quem tem o filho, tem tudo. Quem não tem o filho, fica com nada. O cara falou: tá aqui, toda a coleção é do mordomo. Essa historinha é interessante e ela me ajuda a lembrar daquilo que Jesus disse, né, lá em João capítulo 3, quem tem o filho, tem a vida. Aquele que não tem o filho permanece sob a ira de Deus, permanece em estado de inimizade com Deus. Por isso que a pergunta é: já temos o filho? Já podemos dizer, como o texto do boletim que está aí hoje, o editorial, Jesus é nosso? Ou será que a gente diz: não, Jesus é ele, é lá,
Ou será que a gente pode dizer: Jesus é meu, Jesus é nosso, eu me apropriei dessa criança, a criança da paz? Veja, Jesus, gente, fez essa reconciliação. O que Paulo diz para a gente é que ele é único nesse sentido. Em nenhum outro nome você vai encontrar a reconciliação e a paz com Deus. É nele. E aqui não há nenhuma intolerância, não há nenhuma arrogância. O que há aqui, gente, é a minha mais profunda convicção de que Jesus é único. Eu não sou único. Essa igreja não é única. O cristianismo não é único, mas Jesus é único, porque ele é o Filho. Ele não é um filho, ele é o Filho. Vamos fazer uma oração para a gente terminar hoje?